Comentário Segundo Solidário FNB. Campeonato solidário feito pela Fisiculturismo Natural. Diretorado e presidenciado por Luciana Polizel e Daidone Polizel. Não sei se é Polizel o nome dele, acho que é Matheus Daidone só. Então vamos lá, pra quem não conhece, a gente gosta de trazer aqui, desde que a gente tenha conteúdo, né, os comentários, nossa opinião, tá? Então, do que aconteceu, os confrontos. Pra quem já conhece mais ou menos nosso trabalho, lá no nosso Instagram a gente coloca então, né, os confrontos, a gente tenta assim colocar em todas as categorias, marcando todos os atletas para quem quiser estar conhecendo os atletas, e depois aqui no canal do YouTube a gente vem e traz para vocês todos os confrontos, nossa opinião, lembrando que a nossa opinião não é o que a arbitragem achou e como foi arbitrado, certo? Então é a nossa opinião baseado em atletas experientes, que competiram mais do que uma vez, na verdade várias vezes, e gosta muito de esporte e estuda sobre pose, além de ser coach de pose. Então aproveitem esse conteúdo. Então vamos lá, sem mais enrolação, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que você achou, como foi, se você foi comentado, o que você achou. Lembre-se, se for xingar alguém, xinga a Cassie, porque ela não liga. Então, começando pela bodybuilder. Então, eu acho que a gente vai fazer um vídeo para cada categoria. Vamos lá, bodybuilding júnior. Então, quais são os atletas que competiram nessa categoria? Já fala qual a posição? Pode ser. Tá. O primeiro lugar foi o Antônio Carlos. O segundo lugar foi Gustavo Prates. Terceiro lugar, Vinícius Bernardes de Souza. Quarto lugar, Giovanni Gomes de Paula. Um desses dois. Quinto lugar, João Pedro Novaes Pereira. Então, como a gente não tem todos os nomes dos atletas, tá? Às vezes a gente vai dar uma confundida ali, se não tiver exatamente na mesma ordem, tá? E vai ficar meio difícil a gente comentar sobre por nome com todas as poses, porque não necessariamente eles estão sempre na mesma ordem, tá? Então a gente meio que vai só, para quem a gente não souber o nome, a gente vai pontuar e vai falar a nossa opinião. Então aqui, um quarto de volta do bodybuilding júnior. O que a gente viu que o atleta que ganhou trouxe? Trouxe o maior condicionamento dentro do maior volume. A gente sabe que para muitas pessoas ele pode parecer que, assim, olhando perspectivamente, ele até não é tão grande quanto alguns dos atletas que estão nesse line-up. Mas, se você for olhar, o que é pura massa muscular ali? É o atleta que está mais condicionado. Então é por isso que a arbitragem segue essa lógica, tá, gente? Especialmente no natural, se a gente for somente premiar volume, a gente acaba vendo muitos atletas com poucos cortes, então poucas divisões. Às vezes esse volume é somente um volume de gordura. E aí quando a gente pega um atleta que é super condicionado, mesmo que ele aparenta, em jogo de silhueta, ele aparenta menor do que os outros, ele é o que trouxe o maior volume dentro do melhor condicionamento. Então, o Antônio, ele trouxe um condicionamento absurdo, ele estava dentre os melhores, os mais condicionados Sim. do evento inteiro, e tá de parabéns, o Antônio mandou muito bem nessa questão de como ele finalizou o físico dele. A gente tem visto, né, os júniors muito superiores quando a gente fala de poses, de apresentação e tudo mais, e nesse caso também não foi diferente. E o que a gente fala em todos os vídeos, né, no natural, você quer saber se alguém condicionou diferentemente ou não, olha então o sartório dele, então aquela musculatura que vai desde o começo do quadril até o joelho, e quando ele vira de costas, principalmente como que tá o glúteo dele, como que tá a marcação do posterior da coxa. Porque normalmente são os últimos lugares que está condicionando, principalmente na júnior, né, que eu acho que é mais relevante isso. Então um atleta, quando ele traz isso mais condicionado, com certeza chama mais atenção. E é isso que a Cássia falou, a gente vê que tem atletas maiores do que o Antônio, porém, tem que ser considerado a quantidade de massa muscular dentro do físico. A gente não pode estar premiando realmente, os árbitros não podem estar premiando simplesmente maior volume, né? Uhum. Então aqui pose a pose, né? Passar rápido. Então o que a gente espera? Pose de frente, todo mundo aceitável. Só cuidado realmente para não estar tracionando demais os ombros, né? Para cima aqui. Você realmente está querendo criar espaço entre queixo e ombro, tá? Para ficar mais posturado. Isso ainda muito mais até para class do que para body, mas na body ainda você quer estar parecendo mais estético, né? Uhum. Na verdade, de lado, você quer estar parecendo largo. Então todas as poses de lado, praticamente, você quer parecer que você está de frente. Então aqui o Antônio posou muito bem, ele está totalmente de lado, totalmente mostrando ponto a ponto do ombro dele. Então você vê outros atletas, eles posaram mais de lado, então aqui você tem uma característica onde você poderia estar rodando mais o seu tronco. Isso vai sim ser visto positivamente pelos árbitros. Pose de costas. Pose de costas, então, o que a gente vê? Que o Antônio, provavelmente, essa pose, se fosse ponto a ponto, ele não teria ganhado, exatamente porque a pose específica de costas
Esse atleta aqui foi o top 3, quem foi? Top 3. O atleta Vinícius Bernardes. O Vinícius Bernardes. E esse outro atleta aqui, olha como a diferença de costas que eles colocaram. Então, quando a gente fala sobre posicionamento e marcação de costas, a gente acaba vendo alguma diferença. Indo para as poses compulsórias, então... A gente tem de novo, dá pra ver bem o condicionamento do Antônio, ele tava muito bem condicionado mesmo. É aquilo que a gente falou, né? Ele tava dentre os mais condicionados do evento. Se tivesse um prêmio ali de melhor condicionamento, provavelmente ele e o Jos estariam brigando ali por esse título, né? Sim, então esse atleta aqui, me ajuda aí, esse daqui foi o top 2, e por acaso, quem foi o top 2? Nome? O atleta top 2 é o Gustavo Prats. E esse daqui é o Gustavo Prats? Volta lá, eu acredito que sim. Sim, ele mesmo. Então, tomara que ele seja, porque realmente eu colocaria ele como top 2 aqui, a gente vê como realmente, né, apesar de a gente estar com um ângulo um pouquinho ali privilegiando que está mais à esquerda, dá pra ver que ele trouxe um bom volume para bodybuilding, só que aquilo lá, ele tá com boas marcações, só que aquilo lá, o Antônio trouxe o condicionamento, e lembra, o condicionamento não transparece tanto em foto, principalmente, foto e vídeo e live, tá? Realmente ali é qualidade. E o condicionamento que o atleta traz é muito sobre foto profissional e o que você vê ao vivo, tá? Mas foi um top 3 bem disputado ali. Você pode ver que os dois atletas, tanto o Gustavo quanto o Vinícius, estão muito bem, assim, pra categoria. Eles estão muito bem. Estão com mais massa muscular, eles estão com uma linha boa, posam até que bem. Algumas poses dá pra ajustar, outras, assim, ficariam melhor de um outro jeito, mas foi bem disputado. Só que falou mais alto o melhor condicionamento. Sim, a gente vê aqui também que o top 2 e o top 3, né, eles estão muito próximos, e o top 4 e top 5, eles entram naquela classe que a gente fala que coloca mais volume e mais condicionamento conforme você vai treinando mais. Não se preocupe muito com um ponto específico, provavelmente do seu físico. Não, preciso melhorar meu posterior de coxa direito. Não, provavelmente você vai se beneficiar se você não pensar tanto em pequenos grupos musculares e sim mais num volume e tá entendendo como seu corpo funciona para trazer mais condicionamento em modo geral pro seu próximo campeonato. Exatamente. Então mais musculoso aqui, top 2, mais musculoso. Então indo pro próximo, que é o estreantes A já. Isso. Então, estreantes A. Então aqui... Em primeiro lugar, David Macena. Segundo lugar, Josmar Jesus. Terceiro lugar, Caio da Silva. Quarto lugar, Miguel Antônio. E quinto lugar, Eduardo Palucci, de Lima. Então aqui num quarto de volta a gente tem que uma cena, simplesmente, eu acho que num quarto de volta principalmente é quando a gente consegue ver o porquê, na verdade, uma cena ganhou, certo? Sim. Por causa, simplesmente, ele realmente, dentro ali do volume, que ele é um pouco mais baixo, ele com certeza tinha mais muscularidade. Sim. O Macena, ele tava com um dos melhores físicos do evento em si, questão de volume, de condicionamento e tudo mais. E ele se enquadrou muito bem nas duas categorias, o que é pior, né? Porque é aquele atleta que... Ele é um bodybuilder com uma cintura não tão larga, então ele funciona bem na Classic também. Se a Classic não tá exigindo tanta cintura, assim, né? Cintura mais amarradinha. E ele posava muito bem, ele tinha muita presença de palco, então não tinha como... passando esse pano aqui, né, pra arbitragem, não tinha como não prestar atenção nele. Porque desde a hora que ele subiu no palco, toda pose que ele fazia, eu queria ver mais do físico dele. Eu gostei muito. Principalmente de costas, que a gente comentou na Júnior também é válido. Então, virou de costas, os árbitros vão julgar o glúteo posterior. Virou de costas, uma cena estava superior também aos outros atletas. Então não é simplesmente ele estava bem de frente, de lado, virou de costas e não entregou o que esperava. Realmente, então, uma cena também entregou o glúteo muito bem condicionado. Seguindo do Jos aqui, que estava posando muito bem, trouxe um bom condicionamento, e o Jos, principalmente, ele tem evoluído muito, né, do que a gente conheceu ele. Realmente ele colocou bastante massa muscular com qualidade para esse campeonato. Sim, o Jos, ele também trouxe um dos melhores condicionamentos, né, que é o que a gente tinha falado na primeira categoria. Ele estava muito bem, assim, no geral, no conjunto geral, assim, de atleta, ele estava muito bem. Trouxe tudo o que precisava. Dá para melhorar um pouquinho em algumas poses, especialmente peitoral melhor lado, que eu acho que não foi a minha pose favorita sua. Mas das demais poses ele até que estava acertando bem, ele tem uma boa presença de palco. Eu achava até que ele fosse mais tímido, mas ele não é, né? Tipo, ele Não pode ser. super aceitou o palco ali e estava mandando muito bem. Qual que é o nome desse atleta aqui?
Esse O atleta é o Caio Silva Mussolini. Então eu gostei das poses deles, na verdade. Tirando o peitoral aqui no lado, que dá pra adequar algumas coisas, a expansão dorsal dele de frente e o duplo bíceps eu achei bem estético, na verdade. Quando eu olho esse pro line-up, chama realmente atenção pra ele, exatamente por causa da estética total. Em quesito silhueta, se você for olhar, ele tem um conjunto muito bom, assim, de silhueta, Sim, né? esse superior dele aqui de ombro, peito, costela, querendo ou não, ainda tem que ser julgado como uma coisa estética, encaixa muito bem na Classic. E ele fez aquilo lá que eu comentei sobre você deixar um espaço entre o seu queixo e o seu ombro. Como cria um espaço aqui, o atleta não fica fechado aqui e como traz uma linha mais aceitável quando você compara aqui com os outros atletas que não fazem isso e fazem aquela curva pro ombro mesmo. E aí, de novo, a gente vê também os atletas top 4 e top 5 precisando trabalhar mais ou menos sempre nos mesmos pontos, né? Que é trazer mais volume e um melhor condicionamento ali. E alguns deles até nas poses. Eu acredito que o atleta, o quinto lugar, deixa eu ver se foi o quinto lugar. O atleta do quinto lugar aqui, que foi o Eduardo Palucci, eu acho que ele se beneficiaria muito de encaixar um pouquinho melhor em algumas poses. Porque o físico dele não era ruim. E eu acho que dava pra melhorar bastante coisa e mostrar melhor esse físico trabalhando nessas poses. Então, Joss, cuidado na sua pose de tríceps. Você foi infeliz no nosso clique. A gente sabe que você não ficou assim. Só que foi um clique. Então, de novo, puxando aqui pro Caio. Eu gostei muito das poses dele. Então, condicionamento. Eu acho que você já sabe que você poderia ter puxado um pouco mais. Mas no encaixe de pose seu, tá só reforçando. Eu gostei muito. E Joss, parabéns pelas costas. Se a gente for avaliar a questão do Joss, assim, eu já acho que até comentei com ele sobre essa questão a dificuldade dele de segurar o abdômen mesmo em cima do palco. Eu não sei se era respiração, eu não sei se ele falou que na Classic era por causa do vácuo que estava difícil fazer, mas na bodybuilding eu não sei. Em vários momentos eu pegava ele respirando e inflando muito o abdômen. Então, atletas, tomem muito cuidado com isso, porque isso acaba com a linha de vocês. Principalmente se o motivo for o carb up, na verdade, ali o que você comeu no dia, tá? Então, aquilo lá, o que você come no dia é válido, muito, só que não pode se atrapalhar negativamente. Só fica informação pra todo mundo. Volume alimentar, galera. Sim. Fibra ainda é fibra. E com relação às costas, eu avaliei isso friamente, inclusive, eu não cheguei a comentar na live, mas as costas do Joss eram o meu tipo de costas, assim, que eu bati o olho e eu via como uma das melhores que tinha no palco. Por quê? Tinha projeção de musculatura e definição. Então, tem muito atleta que ele chega muito definido, mas se você for ver, o trapézio dele é flat, o rhomboide dele é flat, a dorsal dele é mais flat, tem muita marcação, mas tá tudo flat. O do Joss tá tudo projetadinho pra trás. Então, tipo, é um ponto muito forte que ele tem, que eu acredito que isso fez também ele subir várias posições, tá? E uma coisa pra ele ainda, que a gente já comentou até, na verdade, com ele, mas para os outros atletas, peguem isso, ele trouxe um condicionamento muito bom, o físico inteiro. Então aqui a gente vê, na verdade, até a marcação de grupo muscular, não estou falando que ele estava fibrando, mas em grupo muscular, ele estava melhor até com uma cena. Assim, ele estava realmente tudo divididinho, bonitinho. Mas ali, ele com certeza já sabe que o posterior de coxa dele é um ponto ali que fica bem atrás. Então a gente vê ele todo marcado, só que o posterior de coxa não tinha nenhum corte. Ele indo pelo top 2, eu acho que ele não teria mudado realmente o desfecho final ali dessa categoria. Mas ali, com certeza, o ar procurando um ponto negativo, ele olhou pro posterior e falou, tá, o posterior não está marcado. Então, lembrando, a gente tá falando numa categoria estreantes, tá falando do campeonato amador, mas meio que a gente tenta não ver o campeonato assim, com essas características. A gente vê que o atleta quer melhorar, tá aqui nossa opinião. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que apesar de ser um campeonato para estreantes, é um campeonato amador e tudo mais, tem atletas como o Macena, por exemplo. Que é um nível absurdo, que se você for olhar, estreante. parece que ele foge assim, tipo, ele tá 3 pontos acima, fora da curva do que o restante da galera. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de adversário dentro desses palcos. Então, apesar de ser estreantes, às vezes você vai chegar num cara que já treina há muito tempo, que tem uma quantidade de massa muscular muito boa, que simplesmente olharam pra ele na academia, viram um puta potencial e falaram, vamos competir, amor. E foi isso que aconteceu, o cara já chegou ganhando. Então, esperem por isso, tá? Porque no natural é comum acontecer isso, porque as pessoas naturais
tendem a não competir, mas ter bons físicos. Então, quando elas começam a competir, elas começam já muito bem, porque elas já treinam há muito tempo e tudo mais. Então, é isso. Então, dica rápida de pose aqui, abdominais e coxa, normalmente não se taca o quadril tanto pra frente, tá? Porque, na verdade, o que você quer que cresça é o seu superior em relação ao seu quadril. Você tacando o seu quadril pra frente na cara dos árbitros, vai ficar uns quadrilzudo. Então, não é isso que você quer. E, mais musculoso, você não quer criar essa sombra que a gente está vendo em alguns atletas. Você não quer esconder sua linha abdominal, a não ser que seja um ponto fraco seu. Então, realmente, você quer estar posando mais como o Josa aqui, e o Macena realmente está crescendo, mas ainda mostrando a muscularidade do seu físico, tá? Indo para a próxima categoria, então, estreantes B, compostos de... Primeiro lugar, Murilo Benatti. Segundo lugar, João Vitor Mota Pereira. Terceiro lugar, David Hills. Quarto lugar, José Emerson. Então, vamos lá. Como chamamos aqui que eu esqueci? Quarto de volta. Então aqui, de novo, quando a gente bate o olho num quarto de volta, a gente gosta de colocar essas fotos um embaixo do outro exatamente por análise do físico como um todo, de todo o line-up. A gente acha isso muito interessante, que a gente bate o olho e fala, tá, o Murilo provavelmente, se ele não fazer nenhuma outra pose, a gente sabe que ele vai ganhar, certo? Por quê? Não, na hora que ele entrou no palco, eu já percebi a reação de todo mundo ali em volta. E é muito difícil. É aquele tipo de atleta que é difícil de ignorar. Mesmo que ele não... ainda tinha bastante divisão ali. E ele trouxe volume, né? Que bodybuilder não dá pra ignorar quando o cara tem volume. E ele posava muito bem também, tinha uma boa presença de palco. Então, juntando todos esses fatores, não tem como ser receita pro fracasso. Então, a característica que a gente bate o olho no quarto de volta e normalmente a arbitragem chama atenção, como colocar você pra cima, tá? De frente, literalmente você quer parecer largo e ter uma cintura fina perto do seu ombro. Murilo trouxe isso. De lado, você quer parecer largo, você quer ter uma boa separação entre ombros e braço, que quando você vê os outros atletas, faltou puxar esse condicionamento. Ponto pro Murilo. Além do quadril fino, com essa saída da dorsal indo pro lado. Então, percebe que isso aqui é basicamente somente sobre pose. Tanto que esse atleta aqui de sunga azul, que é o... João? João. João Vitor. Tomara que seja João. Então, aqui, você vê de lado, provavelmente ele conseguiria deixar essas costas igual ao do Murilo, só que por ajuste de pose ficou um pouquinho mais reta. Então, serve isso pra todo mundo realmente, tá? Tiveram alguns erros nas poses do João que eu percebi, e não foi só nessa questão desse momento que tiraram a foto, né? Porque o Andy tirou as fotos, tá? Ele esticava muito as pernas, especialmente no semi-relaxado de frente e nas poses de frente. Então, esticar as pernas, pra ele que tem um quadríceps muito bom, fazia com que o quadríceps dele parecesse pequeno. Então, olhando assim, tipo, eu acho que dava pra melhorar muita coisa em pose, e a briga foi boa, mas poderia ter sido melhor se ele tivesse ajustado esses fatores. Uhum. E uma chamada de quem aqui? Do David Costa, se for o David mesmo aqui. Costas muito boas. Sim, então, sim. Cintura para as costas realmente até melhor do que nesse shot aqui, até melhor em questão de proporção do que o do Murilo. Então, poses compulsórias que trocou de lugar. Então, agora a gente tem aqui o Murilo, o David, isso? E o João. Não, o João e o outro atleta que é o José Emerson. Isso, o David então de preto. Isso. Ótimo. Então, aqui, o que a gente vê de novo? Murilo, não sei porque você posou assim, mas é a única pose realmente que me chamou a atenção. Tipo, não ficou muito boa. Mas provavelmente você já deve ter visto essa foto aqui e sabe que normalmente você tende a posar mais igual o David, né? Isso. Então aqui, Murilo procurando problemas, né? Físico muito bom, a gente já falou muito bem de você, mas normalmente o atleta que ganha a gente acaba pegando ele para falar alguns detalhes. Então, normalmente, levanta aqui mais os cotovelos, linha de ombro, que igual o David, né? Ele posou aqui, eu acho que foi o que mais posou certinho, porque todos os outros atletas acabam abaixando. Então você vê como o físico fica meio tristinho, assim, quando você abaixa o cotovelo. Então você espera realmente que você ergue o cotovelo na linha do ombro, tá? Expansão de dorsal. Acho que é muito bem pra todo mundo, né? Cada um com sua característica ali, dobrou a perna no ponto certo, marcou a perna. Nada mais que a gente pode falar. Parabéns pra cinturinha do João Vitor. João Vitor aqui, gostei dessa pose. E o peitoral melhor lado aqui, já comentei, o David encaixou muito bem nessa pose, você vê como ele preenche espaço. Quando a gente fala de peitoral melhor lado,
Uma outra coisa que a gente quer é não deixar transparecer os espaços que seu físico falta. Então, ó, o Murilo, como a gente viu o fundo do palco aqui, tá? Então, normalmente a gente quer evitar isso daí. Realmente o Davis aqui, ele acertou melhor na pose, dá pra fazer um ajuste ou outro, mas você vê como ele preencheu esse espaço quando ele posou, tá? Mas aqui, quando a gente pega muscularidade, a gente vê glúteo posterior pendurado do Murilo, e a gente acaba faltando essa muscularidade em outros atletas. Então, a gente fala sobre pose, mas não é somente sobre pose. Então, tríceps esmeralado e poses de costas. Nossa, eu tirei uma péssima foto de expansão dorsal. Tá todo mundo armando a pose. Então, tríceps esmeralado aqui, mesma coisa. Então, desde o que ele acertou nas poses, ele errou nessas. Então, a gente vê que pro árbitro, normalmente o que a gente fala, ele tá nessa ponta do palco. E o árbitro tá nesse ponto aqui, que é o central. Teoricamente, né, um atleta, vamos falar profissional mesmo, ele sabe posar bem dos dois lados. Exatamente se ele estiver nesse canto, ele deveria estar posando tríceps de frente para cá, igual os outros atletas. Exatamente para não ficar tão de costas para arbitragem. É um ponto mais a ser trabalhado, mas fica a dica aí para todo mundo. Exato. Pose de costas, então, todo mundo acertou aqui, ficou bom. Um ou outro cotovelo poderia estar mais levantado. Expansão, provavelmente eu errei a foto, porque tá todo mundo com a escápula fechada. Abdominais e coxa mais musculoso. Não mais musculoso, dá pra entender porque que o Murilo ganhou, né? Então, o mais musculoso que a gente gosta de fazer é faz força de qualquer jeito e quanto mais estranho ficar, melhor. Então, bora para os veteranos. Então, aqui a gente tem o top 3, tá? Então, a partir de agora, a gente não tem mais o top 5 na primeira foto. Isso. Porque tava todo mundo tirando foto com a mão erguida e a gente não mas preferiu. em primeiro lugar foi o Samuel Miguel de Assis. Segundo lugar, o Marcel Franciulli. Terceiro lugar, Matheus Almeida Ribeiro. Quarto lugar, Eliasaf Duarte. Quinto lugar, Matheus Soutinho Penedo. Então aqui a gente tem poucas categorias que tem 6 atletas, certo? Então aqui a gente tem... cadê o top 1 aqui? Eu perdi ele. Aqui, né? Isso, Samuel. Fala que Então aqui, de novo, num quarto de volta, como normalmente chama a atenção que realmente vai levar os primeiros lugares. Então lembrando que ponto esquerdo nosso era o que estava puxando mais volume por causa do nosso ângulo de câmera. E mesmo assim a gente vê como o Marcel? Não, Samuel, né? Samuel. O Samuel ficou grande num quarto de volta. Então, ó, quando vira de costas, perceba a diferença de glúteos trabalhados. Então o Samuel estava com um glúteo muito bem desenvolvido. Isso chama atenção, tá? Ponto. Pose lateral, muita muscularidade também. E essa foi uma das questões, até o Marcel, eu sei que ele assiste nossos vídeos, Marcel. Essa é uma das questões que a gente ainda vai bater na tecla com você, Marcel. O desenvolvimento do glúteo posterior, o seu quadríceps já melhorou muito do seu último campeonato para agora, mas o glúteo posterior precisa acompanhar. Então, ganhar um pouquinho mais de volume para você conseguir chamar ainda mais atenção, porque você tem uma boa linha e você consegue sempre trazer um bom condicionamento. Então, agora precisa de mais muscularidade aí para cortar um pouco mais profundo, para esse condicionamento ficar mais fácil e também marcar mais. Indo para as poses compulsórias, então, a gente tem os atletas mudando de lugar, certo? Isso. Então, Samuel tá aqui, segundo de Marcel. E o top 3 aqui, nome? Matheus, né? O terceiro lugar foi Matheus. Só que eu acho que esse atleta Matheus é esse daqui, certo? Isso. Então a gente tem top 1, top 2 e top 3, tá? Pra ficar mais fácil de falar. Então aqui em questão de pose, o Matheus com certeza consegue arrumar algumas coisas, então pra não inclinar pra trás, porque tudo que fica pra trás fica menor. Mas mesmo ele fazendo a pose pra trás, como ele ficou grande nessas poses, certo? Sim. O Samuel tinha uma cinturinha bem encaixadinha, assim, muito boa. E eu gostei bastante da maioria das poses dele. Não é à toa que ele ganhou o overall de Best Poser, né, pra gente. Ele tava muito bem, assim, no geral. E, assim, não tem muito o que falar, né? Quando o atleta traz tudo, fica até difícil, né, de pontuar coisas. Porque senão vai ficar, tipo, parecendo que a gente tá paparicando a pessoa. Sim, e aí tem a questão do Marcel, né, Marcel? Isso. Então, que a gente realmente quer tacar o quadril pra trás, porque a gente sabe que marca melhor a perna e o sartório, só que o que eu gosto de falar pros atletas de pose é que você tem que tacar o quadril pra trás, mas não pode parecer que você tá tacando o quadril pra trás. Então, tanto na pose de frente, quanto a empinada do glúteo nas poses de lado, não pode ficar tão transparecido assim pro árbitro, porque esteticamente acaba ficando um pouquinho mais negativo. Mas a gente sabe que quando faz isso, traz alguns pontos positivos, mas não pode ser muito... tem um limite. Sim. O Matheus
Penedo. A gente também... Eu precisava comentar o quinto lugar, é o que tá na ponta. Ele trouxe uma boa evolução do físico. Eu não sei se você lembra dele no primeiro da FNB. Ele transformou bastante o físico. A gente gostou bastante de ver essa transformação aí. Trouxe um bom condicionamento também. Só que é aquele esquema, né? Para todos os naturais que acabam ficando ali dentro de um line-up, especialmente nessa linha de altura de vocês, que é o que tem os melhores atletas, né? Geralmente. Falta um pouco de volume, né? Mas de melhora de físico, se você tiver esse salto desse ano pro próximo, meu Deus do céu, a gente vai ver um novo Sibane. Porque ele melhorou muito do ano passado, eu lembro. Tanto que quando a gente pega ele isoladamente, assim, e tenta imaginar a figura dele, como fica muito certinho, né? Sim, um pouquinho mais de perna aqui e ali, mas realmente o shape como todo pode continuar crescendo de forma igual, né? Então as poses de costas aqui, o 3 do melhor lado, então de novo a gente tem o Samuel realmente com uma muscularidade bem superior, querendo ou não, né, dos outros atletas. Então as costas dele muito bem marcado, a parte de baixo da dorsal aqui fazendo aquela árvore de Natal. A muscularidade duplo bis, a gente vê uma diferença para os outros atletas. Aqui o top 3 trazendo umas costas muito boas, que é o Matheus. E aquela questão do pose de lado, realmente, tríceps e peitoral. A gente vê que a ideia seria realmente estar posando um pouco mais lateralizado, tá? O Matheus acabou posando um pouquinho mais de frente, como a gente começa a ver o peitoral dele. Mas a ideia ainda seria estar rotacionando um pouquinho mais. E quando a gente passa para a parte inferior aqui, a gente vê se tem alguma dúvida sobre quem que é o top 1, 2, 3, de novo, parte posterior e glúteo vai fazer você subir posição, não tem jeito. E poses de abdominais e coxa e mais musculoso. No abdominais e coxa. Foi o Matheus, né? O Matheus Almeida, isso, o top 3, que falou com a gente de ter usado o Listerine no sovaco. Bom, não Pelo deu problema. menos não manchou. Usou o antisséptico errado, mas deu certo, pelo menos. Mas ele tinha um bom físico, assim. Tipo, a parte superior do tronco dele, assim, era o melhor do palco, se você for olhar em linha, em proporção e tudo mais. Só que faltou condicionar um pouquinho mais. E quando a gente fala aqui de pose encaixada bem, o que Samuel, é isso que a gente fala sobre tacar o quadril não pra frente. Quando você taca o quadril pra frente, que como o Matheus acabou fazendo, você vê que o físico fica mais reto. Mas quando você taca o quadril pra trás e abre a dorsal, que a dorsal dele já é um ponto forte, né? Então você vê que você fica mais nesse V-shape, Y-shape, seja como você quiser. O melhor exemplo disso é o quanto a cintura do Marcel é fina e nessa pose não parece. Sim. Não parece tão fina. Tanto que a gente vê como é fina no mais musculoso, mas no abdômen e coxa você precisa dar realmente aquela encaixadinha no quadril para trás, como poderia provavelmente ter ficado melhor. Sim. E aqui o Samuel e o Matheus realmente bem grandes na pose mais musculosa, certo? Sim. E overall, vencido por Macena. David Macena. Foi uma briga muito boa, bem legal de ver, porque realmente a gente tinha físicos muito diferentes e estruturas muito diferentes, só que no fim das contas que leva o melhor, né? E o Macena realmente ele tava impressionante, não tinha como negar que ele era o campeão. Na hora que ele entrou já dava pra saber que ia ser ele. Tanto que eu anotava aqui questões de quem eu achava que ia ganhar, e na hora eu já tinha notado que o dele provavelmente seria o overall. Porque na hora que ele entrou na primeira categoria, eu tinha falado, então, né? Acho que achou o overall, vai ser ele mesmo. E muita gente pode questionar aqui sobre, por que foi uma cena? Vamos lá, pegando pose, não pose a pose, mas literalmente assim, pose a pose. Uma cena, ele não aparenta ser o maior, mas quando a gente vê entre os maiores, é o que tem mais condicionamento de corte. Então, Tris, ele tá fazendo uma outra aqui. Mas ele é o único que trouxe realmente essa divisão reto abdominal e oblíquo mais marcada e costas bem e quadris mais bem encaixado. De costas, é um dos poucos que marcou bem a gota do glúteo e o posterior. Então a gente vê aqui tanto o Samuel quanto o Murilo, talvez maiores de posterior. Só que a gente vê o glúteo, eles têm sorte de não ter a polpinha ali do glúteo. Mas dá pra ver claramente ali que não tá na fibra, vamos dizer assim, certo? Então isso acaba sendo um diferencial. Costas, com certeza uma cena, ele tem umas costas menores nessa foto com relação ao Murilo e o Matheus de novo. Matheus e Samuel, Murilo e Samuel de novo. Mas quando a gente passa ainda pose de costas, o glúteo dele tá mais encaixado, o posterior dele estava marcando, então o condicionamento das costas dele provavelmente estava igual. Então isso acaba jogando ele de novo para cima.
abdominais e coxa. Então a gente vê a diferença de condicionamento na coxa aqui, e eu garanto, ao vivo era mais ainda. Oblíquo marcando, de novo, ele não parece que não trouxe um maior volume, mas dentro do maior volume ele é o que trouxe provavelmente maior condicionamento. Aqui mais musculoso fica mais aparente, o cara tava brilhando, passou todo o óleo do line-up aqui, então... Banhado de óleo paixão. E o Antônio ele trouxe melhor condicionamento, mas ele, aquilo que a gente falou, ele não tem volume suficiente para estar competindo com uma cena. O Antônio ele precisa de um pouquinho... O Antônio ele precisa de um pouquinho mais de volume para projetar essa pele, né? Para conseguir entrar mais nos cortes. Mas, no geral, ele tava bem condicionado, assim. Só faltou mesmo. Mas tá bem acompanhado, né? É. Então aí é só realmente colocando volume, não selecionar e... Isso aí, provavelmente ganhou um overall em pouco tempo. Sim. Então é isso, para a categoria bodybuilding foram esses comentários. A próxima a gente vai comentar sobre biquíni e todas as outras categorias. Fique atento para o próximo vídeo e deixa aqui nos comentários e o like se você ainda não deixou. Isso aí. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau, tchau.